Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Muito bom estar na casa do Senhor nessa noite, né? Esse dia agradável, nós tivemos aqui de manhã e hoje estamos aqui mais uma vez para adorar o nome que é sobre todo mundo. Eu quero que você fique de pé, aqueles que puderem. Vamos ler aqui uma palavra introdutória que está lá em uma palavra bem quase todo mundo conhece, né? 2 Crônicas 7, a partir do versículo 14, palavra introdutória. Amém? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, fala assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Podeis assentar. Meu povo, se o meu povo, somos nós, que se chama pelo meu nome, nós estamos aqui em nome do Senhor, chamando pelo nome dele para a nossa vida. Se humilhar, o momento que a gente tem que se humilhar cada dia, dobrar nosso joelho na nossa casa, na igreja, onde você achar melhor, se humilhar na presença de um Deus que é vivo e poderoso, e orar. Combustível da igreja, o combustível da vida de cada um de nós é a oração. Nós precisamos orar cada vez mais, nos momentos bons e também mais ainda nos momentos difíceis da nossa vida. E buscar a minha face, buscar a presença do Senhor na sua vida e na minha vida. Nós precisamos buscar a presença dele. Aí de nós, se nós não buscarmos, porque o inimigo está aí, pronto para tragar cada um de nós, mas é o Senhor que nos guarda e que nos livra, porque nós somos propriedade exclusiva dele. Aí fala assim: se converter dos maus caminhos. Muitas das vezes a gente acha que muitos caminhos é bom para a gente, pensamentos que nós temos, e Deus sabe que não é. Muitas das vezes a gente precisa repensar as nossas decisões, as nossas atitudes, caminhos que a gente parece que é bom e não é. E depois que se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Precisamos nos arrepender a cada dia. Pedro lá, quando começou lá em Atos, ele começou a pregar, ele começou a falar, dando os discursos dele, o que aconteceu? Houve 3.000 almas, 5.000 almas se renderam ao Senhor. Olha quanta gente. Eles perguntaram: irmão, o que devemos fazer, irmão? E Pedro falou uma coisa muito simples: arrepender-vos. E o Senhor vai sarar as feridas, as tristezas, as situações que vêm sobre a nossa vida. Sararei o que? A sua terra, a tua vida, a tua casa, onde você estiver. E agora o que vai acontecer? Estarão o quê? Abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Abertos os meus olhos e atentos os ouvidos. A oração deste lugar é a sua oração. E quando você ora, meu irmão, essa oração ela tem que passar daqui e chegar lá, chegar até o Senhor. Muitas das vezes, quando a gente não se arrepende dos maus caminhos, a gente pensa que está trilhando, está tomando decisões certas, não está. Muitas das vezes nós embarreiramos as nossas orações ao Senhor por causa de nós mesmos. Queremos bênçãos na nossa vida e muitas das vezes a bênção não vem porque nós estamos colocando barreira para que a bênção não venha. E ele fala: porque agora escolhi santificar essa casa. O Senhor escolheu você, escolheu a mim. E a gente tem que procurar cada vez mais nos santificar.
a santificação, buscar a santificação da nossa vida, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, que o nome do Senhor esteja na sua vida perpetuamente, até o dia que você fechar os olhos nessa terra. Os problemas vêm, as coisas vêm para querer te abalar, te entristecer, até tirar você da igreja, mas você está aqui por causa do Senhor. É o Senhor que resgatou a sua alma, a tua vida. É por causa dele que você saiu da sua casa e veio aqui. Então o nome dele precisa estar perpetuamente na sua vida, e nela estarão fixos os meus olhos. Você é a casa do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo. Os olhos do Senhor estão fixos sobre você, e o meu coração todos os dias. O coração do Senhor está na vida de cada um de nós. E os nossos corações precisamos estar cada vez mais para o Senhor. Uma coisa que eu sempre falo, que o Senhor não precisa fazer mais nada para nos provar que Ele nos ama. Nós é que precisamos fazer, provar para Ele que nós o amamos, através de fazer as obras. Porque eu sempre falo, uma obra é do Senhor. Essa obra aqui é do Senhor. Aleluia. O trabalho seu, sair da sua casa, está aqui na casa do Senhor. Então, é isso que devemos fazer. Provar para Ele que nós o amamos é fazer a sua obra, é procurar seguir, ser obediente à sua voz, à palavra dele. Porque desde o momento que nós somos obedientes, irmão, não é inimigo que nos vença, vem nos vencer. Ele vem, ele tenta nos abater, mas nós temos um Deus que é vivo e poderoso que nos guarda. Ele conhece você pelo nome, conhece toda a sua vida. Então é esse Deus que nós amamos. Eu quero pedir ao Ministério do Louvor que venha aqui à frente nesse momento. Estaremos adorando o nome do Senhor e vamos orar nesse momento, dando início. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, aleluia, louvado e engrandecido é o teu santo nome, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos na tua casa. Nós estamos aqui para te louvar o teu nome. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha receber todo o louvor, toda a adoração do teu povo aqui nesta noite. Sacrifício vivo, que sai da nossa boca para o Senhor. Então, Pai, tenha misericórdia de nós, nos perdoa as nossas falhas e pecados. Recebe, Senhor, o nosso sacrifício aqui nessa noite. Espírito Santo, tenha liberdade aqui neste lugar. Que tudo que vai acontecer aqui, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo, Senhor, e nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos cada vez mais sentir a tua presença aqui neste lugar, porque a tua igreja está reunida aqui nesta noite. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Espírito
nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Perdoa a voz famosa aqui, a Bíblia não está mole não. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce
não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Podem sentar. Nesse momento você tem a oportunidade de ofertar, que nós temos sempre aos domingos, a gente tem um lanchinho ali, então nós mesmos aqui nos ofertamos, né, e nos juntamos, e toda noite, cada domingo à noite, a gente tem esse lanchinho pra gente. Então você tem essa oportunidade, quando os irmãos estiverem louvando, de vir aqui e ofertar o que você puder, que a gente estará ajudando a cada domingo, né, a gente tem esse momento, né, para fazer esse lanchinho pra gente, amém? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto.
A nossa vida precisa ser um testemunho vivo nessa vida. Toda a vida da gente, nós precisamos ser testemunho onde nós estivermos, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde você estiver, você precisa ser um testemunho do Senhor. Tantas vezes a pessoa fala assim: não sei pregar, mas a tua vida é um testemunho vivo, porque as pessoas, ela vê a sua vida, tem visto como você tem andado na presença de Deus. Muitas das vezes Deus faz obras maravilhosas, milagres, cura, porque nós sabemos que a última palavra é do Senhor, não é boa. Então, nós temos uma irmã que pediu para vir aqui para a honra e para a glória do Senhor, dar um testemunho sobre a vida dela, que ela passou, e ela pediu que, nessa noite, ela quer dar esse testemunho para a honra e para a glória do nome do Senhor. O que Deus fez na vida dela, no momento que ela estava enferma, né? E ela vai falar agora. Boa noite, irmãos. A gente hoje estava conversando de manhã, né, com o Carlinhos. Hoje está fazendo um ano que eu saí do hospital. E Deus tem sido um suporte na minha vida. Graças a Deus, são todos os dias, são dias de superações e aprendizado. Não tem sido fácil, mas Deus tem me mantido de pé. E eu tenho certeza que Ele está no controle de tudo. E eu tive uma chance que poucas pessoas têm. Então hoje, quando eu estou aqui para glorificar, para honrar, para estar aqui louvando e agradecendo a Deus pela minha vida, pelo milagre que Ele fez, e eu sei que Ele tem muito ainda para fazer, então eu sou muito grata e gratidão a Deus sempre. Hoje até no culto de manhã a gente cantou muito sobre isso, gratidão. E eu tenho muita gratidão a Deus, sou muito grata por estar de pé e que eu possa continuar, porque, como eu disse, não tem sido fácil, mas eu confio nesse Deus que eu sirvo, que é o Deus que ressuscitou, é o Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E eu quero que Ele esteja não só cuidando de mim, mas de todos aqueles que precisam, porque existe milagre sim, existe vitória sim. Eu sei que Deus vai fazer muito mais, não só na minha vida, mas também na vida daqueles. Então eu só queria agradecer a igreja, queria agradecer a todos que oraram por mim naquela época, que me ajudaram, e continuam orando por mim, porque, como eu disse, não tem sido fácil, mas Deus me permite. Eu agradeço muito a minha família, os meus amigos, meus parentes, que também não desistiram de mim, e agradeço a Deus por Ele também não desistir de mim, porque Ele sempre teve no meu ouvido, falando que eu poderia esquecer qualquer voz, menos a dele, e até hoje, graças a Deus, estou aqui, firme e forte. Vi um culto de manhã e falei para as meninas boa noite, e vi que estou aqui para agradecer, e sou muito grata a Deus por isso. Eu agradeço muito de coração a todos aqueles que torceram por mim. Amém. Vou pedir aqui ao meu irmão, meu amigo pessoal, meu pastor Marquinhos, para vir aqui orar por ela e dar continuidade nesse culto, né? Orando, fazendo aquele momento de oração. E privilégio, né? Marquinhos está aqui hoje para nos trazer a mensagem da palavra do Senhor aqui. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, tem mais alguém que queira agradecer ao Senhor por algo que recebeu da parte de Deus essa semana? Alguém quer ficar de pé aí para a gente agradecer ao Senhor? Amém? Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar e agradecer por esse momento, Deus, momento de louvor ao Senhor, ó Pai. Gratidão a Ti, Deus, pelos milagres, por tudo que o Senhor tem operado e pelo cuidado maravilhoso que Tu tivesse com a vida da Tua serva e com a vida de cada irmão que está de pé aqui nesta noite, Pai. Queremos Te louvar e agradecer porque cremos, ó Deus, que existe um Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, que zela por nossas vidas, ó Deus, mesmo sem merecermos, ó
Deus, o Senhor tem cuidado da tua casa, tem cuidado da igreja do Senhor, tem cuidado das nossas vidas, Pai. Senhor, muito obrigado, Deus, por cada bênção recebida essa semana, Deus, por causa da justiça, Deus, por saúde restaurada, Deus, por livramentos que o Senhor tem dado, Deus, que a gente nem sabe, ó Deus, mas que o Senhor nos livra, Deus, quando o Senhor dá ordem aos seus anjos, ó Deus, para nos proteger, por onde andamos, ó Pai, e isso é motivo de gratidão ao Senhor, Deus. Muito obrigado pela vida da Solange, muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite. É o que eu te peço, te agradeço, te adoro, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Só não entendi porque está todo mundo lá atrás. Eu não vou falar frase hoje. Todo mundo ele vai vir com uma frase, vai ficar mandando repetir aquela frase. A Vânia já sentou ali e falou: ó, estou com a caneta, e se o pastor Marquinhos falar uma frase, eu já sei, eu vou anotar. Amém, irmãos? Hoje não tem frase, vai ficar tranquilo que hoje não tem frase, mas vocês estão muito aí atrás. Tem gente que está escondendo até lá na janela, eu não estou nem vendo aquela varoa lá de Deus. Quem é que está aí atrás da janela? Fala comigo aí, minha filha. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12. Quer falar a frase, mano? Gina, fala aí, tia Gina. Você lembra da frase? Não faz isso com tia Gina, não. Você lembra, tia? Fala aí, então. Corações são curados, as feridas são saradas, o amor aí, Altinho, dá para dar um 10 a ela aí? É 10, né? Tem uma colinha aí. É, Daniel, está se escondendo? Aí, né? Jeremias, capítulo 12, eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Amém, meus irmãos? Vou pedir vocês para ficar em pé não, porque antigamente aqui tinha que ficar em pé, né? Mas pode ficar sentadinho aí. Vamos ler a palavra de Deus. A queixa de Jeremias: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Verso 5: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua Palavra, que é a Tua Palavra que nos coloca de pé, Senhor, dia após dia. É através da Tua Palavra que o Senhor nos renova, é através da Tua Palavra que o Senhor enche o nosso coração da Tua presença, é através da Tua Palavra que nós nos movemos, é através da Tua Palavra que esta igreja hoje está de portas abertas pregando o Teu Evangelho, Deus. Porque a Tua Palavra é que transforma, é que muda a vida. A Tua Palavra, Senhor, é a palavra, Deus, que traz à existência aquilo que não há, Pai. Porque nós cremos no poder que há na Tua Palavra. Te louvamos por isso, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós para falar o coração da Tua igreja, para falar o coração de cada um dos Teus filhos nesse lugar. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ler a palavra de Deus
e chegar ao profeta Jeremias é lembrar dos adjetivos que o profeta Jeremias recebeu ao longo do seu ministério. Jeremias foi um homem chamado para profetizar em um período muito difícil da nação de Israel. E um dos maiores adjetivos que Jeremias teve foi ser chamado de profeta chorão. Ainda escreveu um livro para retificar, Lamentações de Jeremias, não é isso? Então aqui estamos diante de um texto em que um homem chamado de profeta chorão vai diante da presença do Senhor em oração, e o texto inicia dizendo queixas de Jeremias. Meus irmãos, se tem algo que conforta os nossos corações diante da palavra de Deus, Marcinha, é que o Deus Todo-Poderoso, quando chama, quando Ele coloca os servos dele para servir a Deus, Ele faz questão de registrar nas Escrituras e mostra de Gênesis a Apocalipse que todos esses homens eram seres humanos como eu e você, seres humanos com sentimentos, seres humanos que tinham medo, seres humanos inseguros, seres humanos que viviam momentos de frustrações e lutas como eu e você vivemos hoje. E Jeremias é este homem, um profeta, com uma missão maravilhosa de falar da parte de Deus, de apontar o pecado do povo, de chamar o povo a uma restauração, um povo que andava distante de Deus, um povo que andava ouvindo outros profetas, falsos profetas naquele lugar. Jeremias é um homem que foi chamado e ele demonstra diante de Deus em uma oração que ele era um ser humano como eu e você. Você imagina, tia Gina, rimou, quantas foram as vezes que a irmã entrou em oração com o Senhor e diante do Senhor a irmã desabafou com o Senhor, abriu o seu coração. Quantas das vezes nós entramos na presença do Senhor, às vezes até para cobrar o Senhor. Senhor, como é que pode, Senhor? Eu sou tua serva, eu sou teu servo. Senhor, como é que pode essa situação estar desse jeito? Como é que pode na minha casa a situação estar nessa situação difícil que eu não consigo resolver? Senhor, como é que pode no meu trabalho todo mundo é promovido e a minha vez não chega? Quantas foram as vezes que nos queixamos diante do Senhor? E aqui Jeremias, nessa oração, ele inicia um desabafo, e esse desabafo de Jeremias é bem pertinente, porque no verso de número 19, do capítulo 11, um pouquinho acima, olha o que o texto vai dizer, Jeremias 11:19, a palavra de Deus diz: eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Jeremias era um homem que incomodava a sua geração, porque ele falava da parte de Deus, e às vezes falar da parte de Deus, falar coisas pertinentes às Escrituras, apontar o dedo no pecado, trazer palavra de conserto, muitas das vezes nós vamos ser perseguidos. E Jeremias diz claramente: olha, estão tramando contra mim. O tempo inteiro este povo que o Senhor me chamou para pregar contra eles, ou melhor, para chamar a atenção desse povo, esse povo o tempo inteiro trama contra a minha vida. E aí ele inicia esse desabafo dizendo no verso 1 do capítulo 12: justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Jeremias inicia dizendo assim: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é justo, eu tenho certeza da justiça do Senhor, eu tenho certeza que tudo que o Senhor faz é perfeito, é bom, eu tenho certeza de tudo aquilo que o Senhor decreta é o certo a ser feito. Mas interessante que ele mesmo, quando ele reconhece isso, o texto vai adiante, mas ele fala: contudo, falarei contigo dos teus juízos. Ó Senhor, eu sei que o Senhor é justo, mas eu vou reclamar com o Senhor, eu vou falar acerca dos seus juízos. E ele começa a questionar: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfeitamente? Ele começa a questionar: Senhor, eu sei que o Senhor é justo,
Mas vou entrar numa contenda com o Senhor. Por que o ímpio prospera? Por que essas coisas acontecem? As pessoas plantam e estão colhendo. Porque o Senhor abençoa todas essas pessoas e essas pessoas que tramam contra mim. Eu que fui chamado e escolhido pelo Senhor para pregar a tua palavra. Meus irmãos, Jeremias estava cansado, aflito, diante de uma causa que ele colocava diante do Senhor. De repente você chegou aqui nesta noite ou viveu uma semana de muita dificuldade em oração, colocando situações diante de Deus e cobrando e pedindo: Senhor, olha por mim. Senhor, eu já venho orando há muitos anos para que a minha esposa, o meu marido, o meu filho se converta. Senhor, eu estou ficando cansado, porque existem coisas diante de Ti que eu tenho colocado e eu não tenho visto a resposta do Senhor. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, se você chegou aqui nesta noite, creia que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós acabamos de louvar, que é o Deus do impossível, é um Deus que não esqueceu de você, é um Deus que está olhando o seu coração agora e está falando assim: eu sou contigo por onde tu andares, eu estou zelando pela tua casa, eu estou zelando pela tua vida, e não há nada que impeça o meu agir na tua história e na história desta igreja. Não há nada que impeça o agir e manifestar do Espírito Santo de Deus aqui dentro. Não há nada que impeça de que essas portas estejam abertas para a pregação do Evangelho. Vamos, em nome de Jesus, completar mais de 100 anos aqui pregando o Evangelho, e vidas vão continuar se convertendo dentro desse lugar, porque eu creio na promessa que foi feita ao Senhor, o mesmo Senhor que diz a Jeremias lá no início: olha, no ventre da sua mãe eu já te conhecia, eu te formei, eu te chamei e escolhi para que vá falar ao meu povo. É esse mesmo Deus que ouve o servo dele cansado, aflito, desanimado, trazendo uma causa de tristeza no seu coração. É esse mesmo Deus que cuida de Jeremias, é o mesmo Deus que cuida de você e da minha vida nessa noite. É o mesmo Deus que tem um compromisso, o mesmo Deus que enviou o Filho dele na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. É esse Deus que Jeremias se queixa, é esse Deus que fala que o Senhor o conhece, que o Senhor conhece o seu coração desde o ventre da sua mãe. É esse profeta, é esse homem que Deus agora vai trazer a ele uma resposta da sua oração. Ele se queixa, você vai ler o versículo todo, ele reclama, ele fala para que o Senhor tome providência, no verso 3, no verso 4 ele fala: até quando estará de luta a terra, e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso fim. Olha, essa oração de Jeremias, Carlinho, é daqueles dias em que a gente fala assim: Senhor, não esquece de mim não, né, meu irmão? Anderson, está ouvindo bem? Amém. É dessas orações em que a gente parece assim que o Senhor abandonou. Só que o nosso Deus é o Deus que nos conhece, é o Deus que mostra que Jeremias é um humano como eu e você, é o Deus que mostra que Jeremias é um homem simples, é um homem que tinha um chamado com desafios tremendos, e o Senhor demonstra para mim e para você que Ele responde às nossas orações. Carlinhos gosta de falar muito, tu entra na loja dele e está lá: Jesus é a resposta, não é isso? E o nosso Deus, Ele não deixa a gente sem resposta, em nome do Senhor Jesus. O verso 5, meus irmãos, é o verso em que o Senhor começa a responder a oração de Jeremias. Quem tem uma causa que ora há mais de 5 anos? Pastor, eu tenho. Levanta a mão aí. Uma causa, mais de 5 anos de oração. Quem tem uma causa de mais de 10 anos de oração? Quem tem uma causa de 20 anos de oração? Eita! Essa semana eu ganhei uma causa de 26 anos de oração.
Estou feliz demais. Quando eu vejo a irmã testemunhar aqui, eu falei assim, ó, o Senhor me deu uma vitória essa semana. Eu tenho que falar para a igreja. Essa semana o Senhor me deu uma sentença que eu falei, Senhor, o Senhor cuida da gente. A gente acha que as coisas vão acontecendo, que os homens vão movendo, que tudo vai acontecendo na história, mas o Senhor está falando assim, meu filho, está aí no monte, vai sair água da pedra, no nome de Jesus. Está aí no monte, meu filho, eu vou mandar um porco levar carne para você e te alimentar, porque eu sou contigo. Está com medo de quê? Se alimenta, fortalece e desce, que ainda tem obra para acontecer. E assim na nossa vida, quando o Senhor chama a gente, quando o Senhor diz que vai sustentar, quando o Senhor diz que vai pegar na tua mão e vai passar nesse vale com você, é esse Deus que traz confiança e fé ao nosso coração. É o Deus de Jeremias. O verso 5, eu vou trazer 3 destaques rapidinho para os irmãos, para a palavra não ficar longa. No verso 5, no início do verso, ele diz assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé. Olha a resposta de Deus na vida de Jeremias. Você está desabafando comigo, Jeremias? Você está cansado dessas lutas? Olha, eu vou dizer para você, essa luta que você está vivendo, Jeremias, é pequena ainda. Que isso, pastor? Estão tramando contra ele, e aí você vai dizer que a luta dele é pequena. E aí eu quero dizer para você que o Senhor fala isso para mim e para você hoje. Olha, essa luta que você acha que está muito difícil, isso daí é luta pequena ainda. Isso ainda é pequeno, Jeremias. Te jogaram na cova, te jogaram aí, te maltrataram, disseram que você era mentiroso, que você não falava da minha parte, desfizeram do seu ministério, Jeremias. Isso ainda é pouco. O Senhor fala, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, está cansado, meu irmão? Fala para mim, você mesmo, estou te olhando, está cansado? É você, mano, está dormindo não, né, mano? Vou começar a tampar os bancos aí atrás, falar com o Daniel para botar uma zebra ali, você sentar aqui na frente. Se você está cansado com essas lutas que você está vivendo agora, pequena, eu quero dizer para você que o Senhor fala nessa noite que isso daí para Ele é muito pouco. Ele tem vitória para você. Coisa pequena, Jeremias. Quantas vezes vamos viver grandes promessas da parte de Deus? E às vezes essas pequenas coisas fazem parte de um processo ainda maior da parte de Deus, e a gente precisa aprender a suportar esses pequenos processos. Como assim, pastor? Meu irmão, Davi não chegou no trono da noite para o dia, chegou? Ele não ganhou de Golias da noite para o dia, ganhou um leão, ganhou um urso, ganhou um gigante, depois ele foi o quê? Perseguido por Saul. Não era um processo. Quem crê que a gente vive um processo em Deus? Amém. A gente vai chegar em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Hoje vivemos um processo de sucessão pastoral, não é isso? Esse processo faz com que eu e você, como igreja do Senhor, venhamos o quê? A crescer. O Senhor não deixa a gente passar um processo por nada. O Senhor deixa a gente passar esse período para que a gente se una, para que os corações sejam o quê? Cheios, curados, para que as feridas sejam saradas, para que o povo de Deus ore, para que o povo de Deus busque, para que o povo de Deus se una, para o povo de Deus entenda que a lutinha que você está vivendo é apenas um processo daquilo que Deus quer fazer neste lugar. Já fomos congregação, já fomos aqui ponto de pregação, e hoje somos igreja, fazendo 100 anos como o povo de Deus vai fazer aqui. Processo, meus irmãos, processo. Pastor, estou orando pela minha esposa, amém, eu também. Pastor, estou orando pela minha mãe e pelo meu pai, amém, eu já orei. Eu já contei o testemunho da minha mãe, eu conto de novo, não tem problema nenhum. Minha mãe é portuguesa, ela é portuguesa, ela veio de Portugal. E todo mundo que vem lá da terrinha gosta de adorar
Elazinha, né? Maria. Ninguém fica brigado comigo aí fora não, seu filho, né? E a minha mãe tinha isso. Domingo de manhã eu vinha para cá com meu pai e minha mãe lá, o negocinho dela, com as bolinhas na mão e aquela repetição. E eu era pequeno, 6, 7, 8 anos, e sempre chegava em casa e falava: mamãe, a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar. Ela: para com isso, para com isso, estou orando para você se converter. Meus irmãos, eu tinha 6, 7 anos, minha mãe foi se converter quando eu tinha 22 anos. Olha o processo, olha o que Deus faz. Chegava um dia no trabalho e abria a porta e ouvia aquela musiquinha que todo mundo ouve: estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, eu não desisto. Aí eu ouvia da porta assim, quando eu botava a chave na porta, ela mudava o canal. Aí eu entrava: boa noite, mãe, tudo bem? Tudo bem, meu filho, como é que foi o trabalho? Foi uma Deus, tem uma jantinha pronta, glória a Deus, aleluia, vou tomar um banho, vou entrar nessa maná de bênção. Aí os outros dias eu ia chegando e sempre ouvindo a musiquinha. Quando eu botava a chave, trocava o canal. Meus irmãos, chegou um dia que eu cheguei em casa, quando eu abri a porta que eu entrei, a música continuou, ela não trocou o canal, e eu falei assim: mãezinha, tá vendo o missionário? Ela: tudo, filho, inclusive eu estou indo toda semana na igreja ali no centro de Niterói, e aí eu faço igual o pastor lá, é para aplaudir de pé. Processo, conversão. Quando Deus dá a ordem, quando Deus dá a palavra, quando Deus diz que Ele vai sustentar, é porque Ele vai fazer. Não desista. Jeremias, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Você está cansado com esse processo que você está passando? Você está cansado, desanimado com essa lutinha que você está passando, Jeremias? Você vai viver coisas maiores. Eu te chamei para coisas maiores, Jeremias. Meus irmãos, as pequenas lutas, elas desenvolvem na gente, como povo de Deus, maturidade espiritual. Sabe por quê? Quando minha mãe se converteu, ela falava assim: meu filho, olha só que engraçado, foi só eu entregar minha vida para Jesus e as coisas começaram a dar errado. Já parou para pensar nisso? Já viu como que o inimigo se levanta? Quando você está fazendo a obra de Deus, quando você tem aquele primeiro encontro, as coisas começam a acontecer, você fica desanimado e faz a sua mente te enganar, achando que Deus me abandonou. Deus me abandonou, pastor, não é possível. Eu comecei a servir o Senhor, eu comecei a ser dizimista na casa de Deus, eu comecei a ser frequente na casa do Senhor, e no meu trabalho, meu chefe gostava de mim, agora não gosta mais. Eu era querido no meio da minha família, agora já tenho uns familiares falando mal de mim. Na minha vizinhança eu passava, todo mundo falava comigo: pastor, é agora que eu sou da igreja, agora que eu entreguei a minha vida ao Senhor, o tempo virou. Isso serve para a gente crescer, para termos maturidade, sermos experimentados por Deus. Davi foi experimentado por Deus. Davi foi sendo forjado o tempo inteiro. E José, nem se fala. Tadinho de José. Que processo foi esse que José viveu? Que processo foi esse que José, onde ele chegava, ele fazia tudo com zelo, fazia tudo da melhor forma possível para servir, para cuidar de pessoas, para ser usado por Deus, mas ele entendia que aquilo iria ser o quê? Um processo. E Deus tinha um plano muito maior na vida de José, na vida de Davi, na vida de Carlinho, na vida de Fernando, Daniel, Marquinho, na vida de cada um de nós. Essas pressões, essas pequenas pressões servem para não só nós criarmos o quê? Essa maturidade, mas também para a gente aprender a depender e confiar no Senhor. Jeremias sozinho, quando o povo foi cativo, a mensagem é: Jeremias, fala para esse povo aí o seguinte: pode construir casa, pode montar cidade, que vocês vão ficar aí 70 anos aí, vocês vão ficar 70 anos, pode mandar o povo aí, ó, viver a vida normal aí, porque esse cativeiro tem prazo de validade. Quando Jeremias falava isso no meio do povo, as pessoas olhavam um para a cara do outro e falavam assim: olha só que história, o cara mandando a gente construir, falando que a gente vai ficar 70 anos aqui, e os falsos
profetas que eram levantados no meio do povo falavam assim, ó, negativo, a gente já vai embora rapidinho, não constrói nada não. O que esse cara está falando aí não é da parte de Deus não. Uma mensagem contrária àquilo que as pessoas queriam ouvir. Era um homem que estava vivendo na dependência de Deus, porque a perseguição era grande, a humilhação que Jeremias vivia era grande. E hoje o nosso posicionamento contra tudo que o mundo tem falado e tem sido um posicionamento contrário ao que agrada ao mundo. Nós somos o que? Sido perseguidos. Nós precisamos depender de Deus, porque se posicionar hoje em dia, servir a um Deus vivo e poderoso, ter uma palavra diferente, andar contra a maré, andar contra esse povo que vem agora falar que tem que ter casamento de tudo que é jeito, que o importante é ser feliz, que pode ser aquilo com aquilo outro, que os banheiros podem ser usados de qualquer jeito, que não importa o que você faça, você tem que fazer o que você quer, porque ninguém te manda e você escolhe ser o que você é. Isso é tudo contrário ao que a palavra de Deus diz. Eu e você, meus irmãos, dependemos de Deus para viver nessa sociedade, porque se posicionar, falar contra aquilo que tem sido imposto nos dias de hoje, tem que ter dependência de Deus. Essa semana no meu trabalho, olha, vão invadir o Plaza Shopping porque querem usar o banheiro das mulheres. Todo mundo viu isso na mídia aí, né? E aí teve um pai que se posicionou na porta do banheiro e falou: aqui vocês não entram. Meus irmãos, homem corajoso. A filha estava usando o banheiro feminino e outras pessoas de sexo, sei lá, indefinido, querendo entrar, forçando a porta, querendo entrar para usar o banheiro, e o pai se plantou na porta e falou: aqui não. E na hora que isso começou a acontecer, eu lembrei daquele texto dos valentes de Davi, em que Samar, o valente de Davi, recebeu uma terra, um terreno da parte de Deus, e salvo engano, um povo estrangeiro, os gibeonitas, queriam tomar aquele terreno que ele recebeu da parte de Deus, e diz o texto que Samar passou a mão da espada e falou: negativo, aquilo que Deus me deu, aquela promessa que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos, ninguém vai tomar. E eu e você, como povo de Deus, que dependemos desse Deus, temos que nos posicionar dentro da palavra de Deus e falar: olha, aqui não, na casa do Eterno não vai ser de qualquer jeito, na casa do Eterno tem um dono, nós somos mordomos, servimos a Deus aqui dentro, e aqui vai ser pregada a palavra de verdade, a palavra que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo nesse lugar, e nada vai impedir da ação de Deus, do mover de Deus dentro desta casa. Você pode vir com o ideal de gênero que você quiser, aqui dentro não, na minha casa não, na minha televisão não, para cima dos meus filhos não, porque eles foram consagrados no altar do Senhor, e eles pertencem ao Deus vivo e poderoso. Dependência de Deus, o que Deus nos confiou, meus irmãos, nós precisamos levar, nós precisamos avançar, nós precisamos ter coragem de Jeremias, que ele estava ali dependendo da parte de Deus, e Deus está preparando eu e você para algo maior. E a segunda resposta de Deus nesse versículo 5, a primeira que ele destacou foi o quê? Se você está cansado correndo com homens que vão a pé. A segunda, olha que Deus fala para ele: como poderás competir com os que vão a cavalo? Eu, quando eu era garoto, eu nunca entendi esse texto, eu não entendi. Eu lia Jeremias, os profetas, e assim, passava os textos, e eu falo assim: o que Deus queria falar com Jeremias aqui? O que o Senhor queria ensinar para Jeremias quando ele responde: poxa, como poderás competir com os que vão a cavalo? O texto, meus irmãos, faz alusão aqui ao animal, ao cavalo, mas o que eu acho que representa esses cavalos aqui são aqueles desafios mais intensos que ainda havia de vir sobre o ministério de Jeremias, tempos mais difíceis e responsabilidades ainda maiores. Deus estava dizendo: Jeremias, você não pode parar agora, porque ainda há um
propósito maior pela frente. Depois que eu comecei com esse negócio de correr, eu fui entender que eu falei assim, realmente, correr contra cavalo não dá não, né? O homem mais rápido aí, esse aqui, aquele jamaicano que corria na Olimpíada aqui, a velocidade maior que ele atingia lá era 40 km por hora, e era um tiro rápido, né? O cara conseguia uma velocidade de 40, um cavalo chega a 80, é o dobro, é muita coisa, é muita coisa. E o que Deus está falando para Jeremias, olha só, você está cansadinho com o processo que você está passando, com o processo, e quando eu te colocar naquilo que é maior que eu tenho para você, você não vai aguentar, Jeremias. Se você já está chorando e lamentando com essa lutinha, imagina quando você chegar naquele chamado principal que eu coloquei a sua vida. Eu e você, meus irmãos, passamos esse processo dia após dia, mas creia que Deus chamou a cada um com dons e talentos neste lugar, e existe um desafio ainda para a sua e para a minha vida nesta terra, porque se não tivesse um propósito, se não tivesse um objetivo na minha e na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, você já teria pego a tua senha, como diz o meu permito, você já estava na presença do Senhor. Essa semana, a nossa irmã Leonisa cumpriu o chamado dela, cumpriu fielmente. O Senhor falou, minha serva, você cumpriu fielmente, entra no descanso do meu reino. Tenho certeza que foi aprovada pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Cumpriu fielmente. E se você está aqui nesta noite ouvindo esta palavra, você, Solange, que veio aqui agradecer pela sua vida, é porque Deus ainda tem muito a te usar, é porque Deus tem vizinhos para que você alcance, é que Deus tem pessoas ao seu redor que você fale do amor de Deus e testemunhe daquilo que Deus fez na sua saúde, dentro da sua casa, as vitórias que Deus tem te dado. Eu tenho certeza que todo esse testemunho ainda vai ser luz a muitas pessoas que estão distantes da casa de Deus. Se você, mãe, pai, está aqui ainda diante do Senhor, pastor Marquinhos, já passou a minha época, eu já estou aqui contando o tempo, eu já estou na hora extra. Não creia nessa palavra. Se você está de olhos abertos aqui nesta terra, o Senhor ainda conta com a sua oração, porque é a sua oração que livra teu filho, teu neto, teu genro, tua nora, é a sua oração que cuida da sua família. Não desista, continue e persevere, que existe algo melhor ainda. Jeremias, como que você vai correr com esses cavalos, meu filho? Se você está chorando aí, como é que você vai continuar? Existem propósitos maiores na frente. Deus não deseja, meus irmãos, que o Jeremias tivesse uma fé o quê? Frágil. Fé frágil, né? Estou cheio de fé, rompendo em fé. Sai da igreja cheio de fé. Primeira luta que tem, o Senhor me abandonou, né? Começa a chorar. Jeremias, o Senhor não queria que ele tivesse essa fé frágil. Por mais que ele fosse chorão, por mais que ele lamentasse, o Senhor queria fortalecer esse homem cada vez mais com uma fé perseverante. É muito bom adorar o Senhor quando tudo vai bem, e quando as coisas vão de mal a pior, como é que fica? A gente para de adorar e a gente louva, né? Tem um monte de hino aí que a gente louva, né? Eu vou te louvar, né? No vale, eu estiver no mais profundo do oceano, eu vou te adorar. Será, meu irmão? Ou será que você está igual Jeremias, chorando na presença do Deus Todo-Poderoso? Correr com os cavalos, está pronto para o impossível de Deus. Correr contra um cavalo, meu filho, é impossível, né? Só se for aquele cavalo paraguaio, sai na frente e no final ele cansa, você passa ele. Tem um monte de cavalo paraguaio aí, né? Mas é coisas impossíveis, e Jeremias precisava viver o impossível de Deus. De repente você chegou aqui e falou assim: pastor Marquinhos, a minha causa parece impossível, eu não tenho mais força, já são anos que eu espero por uma cura, por uma libertação de um familiar, já são anos, pastor Marquinhos, que esta mágoa não sai do meu coração, e que eu me humilho diante do Senhor por anos, pedindo: Senhor, limpa o meu coração, Senhor, tira
Meus irmãos cansados, tristes, desanimados, o Deus do impossível, que prepara você para correr essa maratona tão difícil, essa disputa tão difícil, essa competição tão impossível contra o cavalo, que ele falou para Jeremias, é o Deus que quer operar na tua vida, na tua história. Pastor, eu já orei por muito tempo, já jejuei, já fiz campanha, mas eu não consigo tirar isso que atrapalha a minha comunhão com Deus, isso que me incomoda, isso que parece que Deus esqueceu no cantinho e não quer resolver, ou Deus está tratando, mas eu não estou conseguindo entender. O Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos ser curados nesse lugar, nós vamos ser libertos, nós vamos ser renovados, nós vamos ser cheios do Espírito dentro desta casa, porque o Senhor tem esse propósito em nossas vidas. Existem batalhas que a gente ora, e existem batalhas que a gente ora mais, não é isso? Não existem batalhas que a gente tem que ser constante, perseverante, e é aí que o impossível de Deus começa a acontecer. Jeremias recebe essa palavra de Deus, porque Jeremias, você precisa ter mais fé, meu filho, mais forte, você vai chegar, você vai concluir. Eles estão armando contra você, mas quem te chamou? Não fui eu. Quem te vocacionou? Não foi ele. Quem tirou você do leito? Não foi ele. Quem tirou você daquele momento de depressão, de tristeza profunda, que você não levantava da cama? Foi ele, o Espírito Santo de Deus, que atua aqui hoje. E um dia levantou eu e muitos de vocês, porque ele tem um compromisso com gente que serve a ele. Ele tem compromisso porque ele enviou o filho dele na cruz do Calvário morrer por mim e por você. E aí é o compromisso do sangue, do pacto de sangue, quando você confessa com seus lábios, Jesus Cristo é o meu Senhor. É esse compromisso que é eterno, que nós vamos levar até o final, crendo no poder que há no sangue de Jesus nesse lugar. É esse pacto maravilhoso que nos levanta dia após dia. É esse pacto maravilhoso que a gente levanta e olha assim e fala: Senhor, o Senhor me deu mais um dia, louvado seja o seu nome. É esse pacto maravilhoso que te traz da sua casa, independente do horário, independente do que está acontecendo, independente se estamos num momento de bênçãos, de repente dentro da nossa casa, ou dentro do nosso trabalho, ou de repente de incerteza dentro da casa de Deus. Quem será o pastor? É quando esse Deus chama você e eu e traz aqui e fala assim: olha, eu estou tratando de você, eu estou cuidando de você, independente do servo que está aqui, porque o que está aqui em primeiro lugar é a palavra de Deus que transforma vidas. É essa palavra, meus irmãos. Há momentos que só a perseverança, vencer o cavalo é impossível, mas o Senhor tinha um propósito com Jeremias. Ele tinha um propósito: eu quero fazer o sobrenatural na sua história. Eu nunca imaginei que minha mãe se converteria, que ela confessaria Jesus e tiraria tudo aquilo de engano dentro da nossa casa. E isso foi tirado porque o Deus do impossível operou na minha casa, e é o Deus que pode operar na sua casa também. A palavra de Deus ainda, no finalzinho, o Senhor ainda fala com ele, no verso 5: se em terra de paz não te sentes seguros, que farás na floresta do Jordão? Olha o que o Senhor fala com ele, olha só. Se em tempo de paz e na sua terra está tudo seguro, o que você vai fazer lá na floresta do Jordão? Aí tu vai pesquisar que negócio é esse de floresta do Jordão, meu irmão. Tinha épocas no floresta do Jordão que encharcava, o rio transbordava lá, enchia tudo, ficava um pântano, era um monte de animal que tinha lá, e o terreno era o que? Instável. Era um terreno em que, se as pessoas avançassem na floresta, elas iam e às vezes não voltavam. Era um lugar temeroso, era um lugar que as pessoas andavam distante nesses determinados períodos do ano. E às vezes o que o Senhor quer dizer para mim e para você é que esse período de
imprevisibilidade, esse período que estava ameaçando, que poderia ameaçar a vida de Jeremias, é os momentos de crise, dores e todo tipo de coisa ruim que a gente possa estar vivendo. Olha, se você pode correr com os cavalos, que é o impossível de Deus, e agora com a floresta do Jordão, como é que você vai passar lá? Como é que você vai avançar naquele lugar? Se você está em terra firme, se você está na casa do Deus vivo, e você está com medo daquilo que vai acontecer na sua vida, fortalece a sua fé, Jeremias. Fortalece a sua fé, meu irmão e minha irmã. Fortalece, porque o Deus vivo opera milagres ainda hoje. A história não acabou. O Deus Todo-Poderoso, Jesus, quando foi assunto ao céu, ele falou: olha, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E estamos vivendo o período do Espírito Santo de Deus, de cura, de transformação, de convencimento, de mudança de vida. Esse mesmo Espírito Santo que tem atuado hoje aqui. E é esse Deus que nos fortalece a caminhar, a dar continuidade àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é tempo de perder a esperança. Foi tramado contra a vida de Jeremias. Ele desabafou, chorou, mostrou a sua humanidade, e no final o Senhor falou: olha, meu filho, eu tenho algo maior para você. Eu tenho algo que você precisa experimentar daquilo que eu posso fazer na sua história. Nesse momento, diante da palavra de Deus, diante daquilo tudo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, eu queria fazer uma oração por você que entrou aqui nesta noite. Eu queria convidar a gente ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus trouxe para você: olha, meu filho, você que está cansado com essas lutas pequenas, existem algo impossível que eu posso fazer, e que se você passar no meio dessa floresta instável, eu ainda estarei com você, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora na sua mente colocasse diante do Senhor: Senhor, o que me incomoda, o que me traz falta de paz, o que me traz tristeza hoje, é isso. O Senhor sabe a minha história, o Senhor conhece o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você, se tem algo que está incomodando a sua vida, eu gostaria de chamar você aqui à frente, em nome de Jesus. Você que deseja viver esse milagre da parte de Deus, vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Dê o seu passo de fé nesta hora, em nome de Jesus. Não é hora de se intimidar diante da palavra do Senhor. Aquilo que incomoda o coração, aquilo que abala você, aquilo que mexe na tua alma, que te traz tristeza, que te traz insegurança, aquilo que traz um cansaço à sua vida física, à sua vida espiritual, aquilo que incomoda você dentro da sua casa, mas que você não tem mais força, e você tem colocado para o Senhor, e você está cansado e cansada. Vem aqui à frente diante do altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Coloca agora para o Senhor: Senhor, vai orando no seu particular, feche seus olhos e vai orando, vai colocando diante de Deus. Fala: Senhor, o Senhor me conhece, sonda o meu coração, me ajuda, Senhor, a liberar esse perdão. Senhor, me ajuda a vencer essa tristeza, essa mágoa que eu não consigo vencer. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar diante do teu altar. Jeremias lamentava, chorava, mas no final ele tinha certeza que existia algo maior para a vida dele, porque o Deus Todo-Poderoso conhecia desde o ventre de sua mãe. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado Jesus, eu quero entregar a vida dos teus filhos em tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Pedir que a paz que excede todo entendimento, Deus, venha estar tomando agora o coração dos teus filhos. Toda frustração, toda tristeza, toda incerteza, bata em retirada agora, em nome de Jesus. O teu nome que está acima de todo nome, Senhor. O seu nome que nos dá certeza, o teu nome que nos traz paz, o teu nome, ó Deus, que nos traz força em meio às lutas, às guerras vividas espiritualmente, ó Deus. Em nome de Jesus, entre em ação agora nesta hora, Espírito Santo de Deus. Senhor, vai usando os teus filhos, os seus anjos agora, Deus, com espada desembainhada, quebrando toda a cadeia
espiritual nestas lares, nessas casas, ó Deus, tirando, ó Deus, e trocando, ó Deus, trazendo espírito de alegria nesta hora. Espírito Santo de Deus, quebra toda a cadeia, toda a corrente que prende, ó Deus, toda incerteza, meu Pai, em nome de Jesus. Vai trazendo vitória ao seu povo nesta hora, Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Em nome de Jesus, vai visitando, ó Deus, agora, Deus, parentes, ó Deus, pessoas, ó Deus, vai liberando a paz, o perdão, vai em nome do Senhor Jesus, quebrando todo o cativeiro, meu Pai, toda a trama feita do maligno, meu Pai, vai dando perseverança aos teus filhos para vencer essas batalhas. Espírito Santo de Deus, vai guerreando sobre a tua igreja, meu Pai, vai derramando nesta hora o óleo fresco da unção e fortalecendo o teu povo. Espírito Santo de Deus, vai derramando, meu Pai, em nome de Jesus, trazendo força à tua igreja, meu Pai. Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, nós cremos que o Senhor foi perseverante em levar o teu filho até a cruz, e o teu filho não desistiu de nós, por isso não desistimos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está o teu povo mais uma vez, meu Pai, em nome de Jesus. Eu não sei o que o teu povo veio buscar nesta hora, nesta noite. Eu não sei o que o teu povo, ó Deus, veio, ó Deus, colocar diante do teu altar, Senhor. Mas eu tenho a certeza que o Senhor tem o poder e a autoridade. Eu tenho certeza que o seu povo, ó Deus, o Senhor chamou para disputar com os cavalos, com o que vão mais rápido, com aquilo que é impossível, que é o sobrenatural, que eu creio em Deus de milagres ainda hoje. Eu creio que o Senhor pode transformar, abrir portas onde estão fechadas. Eu creio que o Senhor pode visitar leitos agora e levantar. Eu creio porque o Senhor já fez dentro desta igreja pessoas que já foram desenganadas, pessoas que já foram condenadas, o Senhor colocou de pé, o Senhor curou, o Senhor sarou, o Senhor deu anos de vidas aqui nessa igreja, meu Pai. Eu creio que o Senhor continua fazendo isso hoje, Deus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus pura salvação, libertação e batismo com o teu Espírito nesse lugar, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, e que o Senhor fortaleça a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma posse, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero chamar os irmãos da adoração para que a gente venha estar adorando ao Senhor neste momento, com mais um hino de adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje quando eu e Pedro estivemos aqui, a gente costuma chegar cedo domingo, 4h15, 4h30, era mais ou menos isso, né? O carro aqui, uma senhora atrás de mim, uma senhora, né? Aí eu parei o carro ali, ela ficou me esperando, eu perguntou: o senhor é o pastor? Eu falei: não, quem sou eu? Eu sou um membro da igreja. O senhor faz uma oração para mim? Eu falei: claro, com certeza, né? Aí pedi ela para sentar ali, eu terminei de parar o carro, aí chamei o Pedro: vamos fazer uma oração pela senhora. Aí antes de fazer a oração, eu perguntei a ela: você tem algum problema com drogas? Era uma senhora muito humilde, né? É o normal a gente perguntar, né? Aí ela: não tenho problema com drogas, eu vim pedir oração para mim e para os meus filhos. Eu falei: tá muito bom. Mas ela era uma senhora sensivelmente nervosa, se sentia nervosa, devia ter alguns problemas de nervos, né? Aí eu chamei o Pedro e fizemos aquela oração. Quando terminamos, ela repetiu de novo: você faz uma oração para mim na igreja? Aí eu faço, claro. Aí eu botei o nome dela, o nome dos filhos, então eu pedi a vocês: eu vou fazer essa oração para ela, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui em Sua presença, Senhor. E como sempre, eu agradeço, Senhor, por todas as bênçãos que nos dá gratuitamente todos os dias, Senhor. Obrigado. E estamos aqui então para pedir, Senhor, orações pela senhora Lúcia Helena, que entrou na sua casa. Ela sabe que é aqui que se reúne a sua igreja, e ela pediu orações, que nós fizéssemos orações para ti, Senhor. O nome dela é Lúcia Helena. Ela pediu saúde para ela, pediu orações para os filhos dela, Flávio Henrique e Luan Henrique, pediu saúde para eles, pediu para a esposa do Luan também, o nome dela é Renata, que tem muita alergia, e pediu ao irmão dela, Luiz César, que tem problemas de próstata,
e pediu a outro irmão dela, Paulo, para pegar por saúde financeira de novo. Então, Senhor, assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, meu irmão. Dê a mão, irmão, que está ao seu lado, em nome de Jesus. Você vê, meu irmão, a importância da casa de Deus estar aberta. Você vê a importância de estarmos aqui neste lugar unidos, na presença do Senhor. Uma vida, uma família veio aqui pedir socorro. Que aqui é a casa do pão, aqui é a casa dos que estão doentes. Vai lá, meu filho, vai para o meio do povo, abraça lá teu corpo, esse é o nosso corpo, ninguém sozinho, amém? A importância, uma família chegou aqui, procurou o irmão, pedindo oração, pedindo, por vidas, por enfermidades, e essa é a missão da igreja, é estar de portas abertas, é estar prontos a servirmos a nossa sociedade. Vamos ser aqueles que vão transformar, porque o Senhor nos chamou, independente das lutas, vamos vencer. Você vai ganhar dos cavalos, né? Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar por esse momento mais uma vez, te entregar mais uma vez essa família que entrou aqui e pediu o socorro do Senhor, Pai. Aqui é a casa do socorro, aqui é a casa do pão, a casa do alimento. O Senhor tem cuidado, Deus, e usado os teus filhos aqui, Pai. Aqui, Senhor, somos todos iguais. Aqui quem manda, aqui o primeiro lugar é do Senhor. O Senhor está no trono e nós somos os teus servos, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, a servirmos em meio a tantas lutas e oposições do nosso dia a dia. Usa-nos, ó Deus, de forma poderosa durante esta semana. Onde tiver um servo do Senhor, onde os teus filhos estiverem, ó Deus, que eles sejam usados de forma poderosa com a tua palavra de transformação, Pai. Senhor, abençoe a liderança da tua casa, continue abençoando a nossa sucessão pastoral, continue abençoando a semana dos teus filhos, visita os enfermos da tua igreja, aqueles que não podem vir, aqueles que estão debilitados, fortalece os teus filhos espiritualmente nesse dia, nessa semana, Pai. E que o Senhor agora nos leve embaixo da tua proteção para os nossos lares, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, o consolo e o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja de Sete Pontes, esteja sobre os nossos vizinhos, sobre a venda da cruz, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. 5 abraços em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Desejo a ele uma semana abençoada na presença do Senhor. Diácono Léo está falando que ali atrás tem um mistério, tem um maná do povo de Deus.